Eu costumo dizer que existem 3 máximas na vida de um ser humano. E a primeira delas é onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante do que isso, ok? Pois essa vida aqui é passageira e ela é única. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Aí o salmista começa a dificultar um pouco mais no Salmo 90, onde ele diz que o homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Ou seja, segundo a Bíblia, a vida é única, ela é curta e ela é rápida. Ou seja, nós não temos outra oportunidade, é só essa. Então é importante aprender, e quanto mais rápido você aprende, a vida fica mais fácil, certo? E se você não aprender com uma lição, provavelmente a vida vai mandar uma um pouco mais difícil para ver se você aprende a viver. Eu costumo dizer que ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional, certo? Então, hoje o grande desafio que eu vejo são infantilidades que os casais cometem, né? As pessoas não se casam com as pessoas erradas, até porque a pessoa certa não existe, certo? As pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa certa. E quando as pessoas me perguntam, pastor, por que as pessoas se separam? Eu digo porque elas encontraram um motivo mais forte do que aquilo que as uniram, né? Se elas tiverem um motivo muito forte para a união, todas as vezes que encontrar algo que tenta separar, a união é mais forte. Mas quando o motivo que você, né, se depara, ele parece ser mais forte aquilo que te uniu, inevitavelmente o casal vai pensar em se separar. Só para deixar uma informação aqui a respeito de divórcio, e eu quero ser bem bíblico no que diz respeito a isso, certo? Eu tenho muitas ressalvas quanto ao divórcio. Aliás, não é nem divórcio, é segundo casamento. Porque se uma pessoa é atropelada, dificilmente ela vai querer ser atropelada de novo. Se a pessoa infarta, ela não vai querer infartar de novo, porque foi ruim. Mas se ela se casa e se separa, ela costuma querer casar de novo. Então eu fico meio confuso, né? E pior, às vezes, nem toma providência para corrigir aquilo que causou o divórcio passado. Porque se você for atropelado, quando você for passar a atravessar a rua agora, eu tenho certeza que você vai olhar, vai falar com a pessoa, não atravessa que não, vamos ali na faixa, porque eu já fui atropelado. Aí o semáforo fechou, ela fala, é melhor esperar primeiro para ver se alguém para, é ou não é? Ou seja, você vai ter uma série de cuidados para que não aconteça novamente. Então, quando o assunto é novo casamento, muito cuidado. Eu não acredito que Deus tem, né, para pessoas o propósito de que elas sejam infelizes o resto da vida. Eu só acho que quando o assunto é divórcio, tem casos que tem gente que tem que divorciar. Sim ou não? Sim ou não? Só que quem sabe se o motivo é legítimo é só quem divorciou e Deus. Certo? Então, muito cuidado se você pensa em divorciar ou se você divorciou. Porque se você tem um motivo sério, Deus não precisa de testemunha. Ele estava lá, a hora que você chegar lá para prestar conta, ele vai falar, isso mesmo. Tinha que ter largado, era ruim. Entendi, a senhora. Mas se a senhora largou por um motivo bobo, vai chegar lá e ele vai falar, eu estava lá. E a senhora veio aqui só para ver Jesus. Jesus vai fazer assim. Assim, vai falar para a senhora, aqui não, desce as escadas. O chifrudo está lá para perturbar a senhora, ok? Então, escute bem. Casamento é coisa séria, certo? E se as pessoas andam procurando motivos para saber por que o divórcio está chegando, com certeza, como eu disse no início, é porque a união foi feita de uma maneira insólida, ok? Então é só nós olharmos isso. Marido não é para ser inimigo de mulher. A Bíblia está lá no Gênesis dizendo que porém inimizade entre você e seu marido. Não, entre a serpente e a mulher. Você pode falar, pastor, mas a serpente lá em casa é meu marido. Pois é.
Aí é outro detalhe. Então, pessoas estão entrando em litígios, em guerras, em batalhas. As coisas, eu confesso a vocês, que estão bem, né, confusas. E no final eu vou abrir, aí eu vou falar mais ou menos com vocês durante 1 hora, e no final eu vou abrir, aí de repente uns 10 minutos para alguém quiser fazer uma pergunta, pode usar aquela técnica, um amigo meu tem uma dúvida, e a gente vai fingir que é seu amigo, e está tudo certo, ok? Eu quero conversar com vocês hoje sobre casamento e matrimônio, 2 palavras que têm uma conotação muito próxima de sinônimos, mas eu quero falar sobre 2 fases do relacionamento. Quando eu falar de casamento, eu vou estar falando da primeira fase, do primeiro momento. Todas as vezes que eu falar casamento, nós vamos encontrar um pouco de imaturidade, um pouco de impulsos, às vezes extremamente descontrolados, expectativas que a pessoa faça o que sequer, ela nunca prometeu que faria, mas você esperou que ela fizesse, certo? E ela não fez e você ficou muito chateado, porque ela não fez o que ela nunca disse que faria. E, aliás, nem sabia que você queria isso. Ok? E todas as vezes que eu usar a palavra matrimônio, eu vou falar de uma fase mais profunda deste relacionamento. Eu preciso usar 3 textos com você, só para que vocês entendam isso. Primeiro é Oséias 6, 3. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, nos diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Só até aí. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47. Verso de número 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. E mediu outra vez 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Terceiro texto, Jó, capítulo de número 42, verso de número 5. Jó, 42, verso de número 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco muito mais do que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, pois aqui o que está em jogo é o futuro do nosso casamento, da nossa família, do nosso lar, um projeto que nasceu no teu coração. Eu declaro que todos aqui são casados para sempre, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você observasse algo que aproxima esses 3 textos. O primeiro ele diz: conhecei e prossegui em conhecer. O segundo diz que havia águas no tornozelo, no joelho, nos lombos. E se você pega o terceiro texto, ele diz: no início eu apenas te ouvia, mas agora eu fui para um outro estágio. Todos os 3 textos falam de uma evolução de relacionamento. Ele diz: conhecei, mas a partir da convivência você prossegue em conhecer, ou seja, você vai para uma nova fase do relacionamento. Quando olhamos aqui para Ezequiel, nós vemos algo que começa rasinho, mas que vai se aprofundando. Quando nós vemos o texto de Jó, diz que no começo é ouvir, é com experiências dos outros, mas agora ele diz: os meus olhos te veem. Então nós vamos trabalhar, certo? Essa visão de fases de um relacionamento que precisam
ou se ampliar, amadurecer. Então, quando eu falar de casamento, nós vamos caminhar por uma coisa um pouco mais superficial. Quando eu falar de matrimônio, nós vamos ir para algo mais profundo, mais intenso. E o propósito hoje é fazer você entender que a maioria de nós não temos defeitos. A maioria de nós temos hábitos adquiridos na nossa convivência familiar, porque toda família ela é pedagógica e exerce sobre nós uma didática, ok? O problema é que casamos com pessoas que estudaram em escolas diferentes da nossa, aprenderam coisas diferentes, horários diferentes, maneiras diferentes, e quando a gente se casa, é que isso aparece, certo? A Bíblia nos dá um ensinamento muito legal quando o assunto é casamento. Parábola das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam lá. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, porque o noivo estava vindo. E para mim, prudente não eram as noivas, era o noivo. Por quê? Porque o cara vem, o noivo vem, e o noivo só pega mulher de lâmpada acesa. Mulher que tiver de lâmpada apagada, o noivo não pegava. Que informação a Bíblia está querendo me dizer? Nunca pegue ninguém no escuro. Não é no escuro. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia diz que há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, reino das trevas, o reino da ignorância, reino da luz, o reino do conhecimento. Então, o que a Bíblia está dizendo, quem vai casar, e eu sei que essa informação chegou para você atrasada, mas vai servir de terapia. O que acontece é o seguinte: não se case no escuro, não se case sem conhecer a pessoa que você vai viver com ela até a próxima eleição para presidente. É muito pior que isso. É até que a morte e a perspectiva de vida aumentou. Antigamente, o pessoal morria com 65. Hoje, se for sogra, então, tem uma saúde irritante, não é? E o maior desafio de uma sogra é saber que ela não nasceu depois que você casou. Ela estava lá e foi você que escolheu. Ok? Então nós vamos brincar um pouco com isso, até porque para falar de coisas tão difíceis, tem que ser com humor, ok? Mas estabelecer essa linha de entender onde minha esposa estudou, o que ele aprendeu, o que ela aprendeu, certo? Na sua infância, horários e uma série de fatores. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, né, sobre essa questão do casamento. Nós vamos definir casamento como expectativas. Então, problemas versus pessoas é igual a que resultado? Depende do tipo de pessoa. Ok? Todos nós temos problemas, sim ou não? Sim, se você não tem problema no casamento, provavelmente você não é casado. Você fez qualquer coisa na sua vida, você fez um acordo com a mulher, mas se você não tem problema. Então, você diz, pastor, eu tenho um casamento perfeito. Para mim, água limpa demais não dá peixe. Eu sou dessa tese. Por onde eu tenho passado, casamento normal é aquele casamento de fase. Tem época que está tudo que a gente não briga. Nossa, Jesus pode voltar que eu estou dentro. Mas tem aquela época que dependendo se ele voltar, ele nem entra, na verdade, na sua casa, que o troço está pegando fogo. E isso é muito legal. E isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, salutar, não é aquele onde as pessoas não têm problema, e sim aqueles, olha só, o que é casamento perfeito na minha definição? É onde o intervalo das brigas são longos e a intensidade é fraca.
pastor, você fez isso? Ah, pastor, no começo a gente brigava uma vez por semana e tacava faca, copo, panela. Então estava ruim. E hoje, vocês brigam? Hoje a gente briga de 6 em 6 meses. E taca o quê? Almofada, pano de prato. Significa que evoluiu bastante, não é verdade? Sim. No começo você xingava a mãe, agora você já está xingando a avó. Vai diminuindo de intensidade, ok? Então, se nós entendermos isso, fica bem mais fácil. O grande problema é que quando nós vamos nos casar, nós temos algumas expectativas. Eu vou falar algumas que talvez você pensou, e se não pensou, você vai se adaptar. A primeira delas é a expectativa para definirmos casamento. Antes de casar, nós pensamos assim: o que eu sinto vai se manter ou vai aumentar? Quem não pensou isso? Hoje eu gosto dela, mas eu vou gostar muito mais. E mesmo se eu não gostar mais, só a intensidade que eu gosto já é o suficiente. Provavelmente você pensou isso, não precisa levantar a mão. Certo? Outra coisa que nós pensamos, o que sentimos sempre será mais forte do que tudo que vamos enfrentar. Pode vir o que vier. Provavelmente você pensou isso. Certo? Isso são expectativas que o casamento traz consigo. Outra expectativa, eu quero ir com você até a morte. Outra expectativa, o nosso casamento vai ser lindo. Certo? A nossa casa vai ser especial. Os nossos filhos serão bonitos, inteligentes, bem-sucedidos. Normalmente as pessoas que se casam com essa expectativa. Isso aí, o dia do nosso casamento vai ser sensacional, só vai ter gente bonita. Você só se esqueceu dos seus parentes. Não é verdade? Sim. Mas você faz planos, por quê? Porque não tem problema nenhum esperar quem está entrando num relacionamento, entra no relacionamento, ok, com boas expectativas, sim ou não? O problema é que toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustração. Enquanto você se depara com resultado negativo, mediante aquilo que você esperava, isso pode trazer sérios problemas para você, certo? Então, se entendermos que as expectativas são boas, sim ou não, nós esperamos o melhor. É lógico que algumas pessoas, como eu disse no início, se uniram por motivação muito superficial. Então, às vezes, elas nem precisam de muitos problemas. Por exemplo, eu me casei para conseguir uma cidadania. Eu acho um motivo muito superficial para se deparar com os grandes problemas que o relacionamento. Ah, eu me casei para fugir de casa, que eu não estava aguentando o meu pai. Pois é, saiu da mão do bandido, foi para do carcereiro. Só trocou de penitenciária. Não é? Sim. Por exemplo, eu vou me casar para ser feliz. Isso é besteira. Quem se casa para ser feliz, normalmente não vai ser. Porque casamento não é para ninguém ser feliz. Casamento é para você gastar um pouco da felicidade que tinha quando era solteiro. É tudo errado. Ah, eu vou me casar, porque quando eu me casar eu vou fazer sexo todo dia. Com quem? Que coisa louca é essa? As expectativas, certo? Quando começam certo? A estourar, nós vamos ter sérios problemas. E aí, como desistir é muito mais fácil do que prosseguir, a gente já entra logo com a palavra separação. Então, eu gostaria que você riscasse essa palavra do seu vocabulário de casamento. Nós não temos rota de fuga, nós não temos saída de emergência, nós não temos nada. É morte, 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 morte e morte.
E pasme para você, se morte é uma palavra feminina, é nós que morre primeiro. Homem, ainda tem isso, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.